Finalmente chegamos na última faixa do EP We Are The Ones, ou seja, All The Deeps. E como vocês sabem, nós estamos aqui semana após semana olhando para essas faixas e tentando entender um pouco melhor a mensagem delas e se existe aí uma história sendo contada nesse EP. E essas análises se encontram num projeto maior de olhar para toda a discografia da banda. Pois bem, então vamos aqui ver como que é o desfecho desse EP. E essa canção, ela tem bastante conteúdo teológico. Ela cita muitos textos e muitas situações específicas e tudo isso encorpa num final um tanto quanto divisor de águas do que acontecia antes nas outras músicas. Porque, basicamente, o enfoque das outras músicas pode-se dizer existencialista cristão, porque vai olhar para o ser humano refletindo sobre quem ele é, sobre a morte, refletindo sobre o seu objetivo de vida, refletindo sobre os problemas que aparecem no caminho, refletindo sobre como ele vai fazer para melhorar nessa sua trajetória, para alcançar o seu objetivo de ser mais parecido com Deus, e etc, etc, etc. Aqui nessa música, o caminho é inverso. E parece que é justamente o divisor de águas pro interlocutor. É ele chegando num novo nível de compreensão. Interlocutor, eu lírico, melhor. É um interlocutor, mas eu lírico fica bonito. Ele chegou num novo nível, que é essa música. Ela vai abrir com uma paráfrase de Romanos 11. E o que está acontecendo em Romanos 11? Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que ficava em Roma. E ele escreveu essa carta porque ele não conhecia pessoalmente o pessoal dessa igreja. Não foi ele que fundou, ele fundou muitas igrejas, das igrejas que foram primitivas, mas essa não foi ele que fundou. A mensagem do evangelho se espalhou e a igreja romana surgiu. E pelo fato dele não conhecer essa igreja e também de não ter conseguido uma boa ocasião para ir visitá-la, ele vai falar sobre isso no primeiro capítulo, que ele tentou, queria ir, mas não deu, não era para ir. E por essa circunstância surge a carta, o que para nós é maravilhoso, porque nós temos acesso a essa carta, que é uma exposição fenomenal, gigante, inspirada, como acreditam nós cristãos, como acreditamos nós cristãos, sobre o que é o Evangelho, o impacto dele na vida de quem é alcançado e como essa pessoa então deve e vai se portar. Romanos é uma carta muito rica em vários aspectos. E aí do início até o capítulo 8, do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo vai focar na explicação do que o Evangelho de uma forma teórica, ou de uma forma mais do pensamento. Vamos entender o que acontece na salvação. Ele vai falar sobre o pecado, ele expõe o pecado como sendo um problema tanto dos gentios, como eram consideradas as pessoas que não eram judaicas, porque como vocês sabem, creio eu, o cristianismo vem do judaísmo, e aí muito da herança judaica tá lá, o Antigo Testamento todo, que é meio que ressignificado para nós no Novo Testamento, mas está lá. Então Paulo parte do pressuposto judaico e fala, tá, judeus, gentios, aqueles que não fazem a vontade de Deus, são pecadores. Judeus, aqueles que supostamente fazem a vontade de Deus, também são pecadores. Todos pecadores, todos dignos de condenação. E aí ele já parte para a resolução disso, que é Cristo. Ele expõe o Evangelho, ele fala quem é Cristo, e nós vamos falar um pouquinho mais disso quando chegar no refrão da música. E aí, por fim, ele fala sobre como essa salvação e a ação de Cristo interfere na vida humana, gerando frutos e então reposicionando esse ser na sociedade. E quando chega no capítulo 9, ele dá uma pausa. Ele para de explicar teoricamente
o evangelho, e ele vai para um problema específico, que é o problema de Israel não aceitar essa mensagem. O próprio povo do qual Cristo veio não aceita a mensagem do seu Cristo. E ele se demonstra muito triste por conta disso, porque ele é israelita e ele queria ver o seu povo alegre, porque a salvação do Antigo Testamento, que era prometida e que muitos esperavam, finalmente havia chegado, que era o próprio Cristo, só que veio de uma forma que eles não esperavam que viria, e então rejeitaram ao Cristo. Claro que junto com isso tem a incredulidade em muitos aspectos, não é só porque veio de uma forma diferente, porque Deus querendo, eles iriam se converter. E é isso que Paulo vai tratar nos capítulos 9, 10 e até 11. Ele fala de Israel estando longe de Deus, ele fala sobre como o gentio tem a Deus porque Israel não quis e como Deus vai remir Israel. Ele trata bastante sobre Israel, só que de uma forma triste, pesarosa. E aí ele finaliza o capítulo 11 com um louvor. Ele diz, ó profundidades da sabedoria de Deus. Não exatamente assim, mais ou menos assim. Ó profundidades da sabedoria de Deus, seus caminhos são inescrutáveis, os seus domínios são inescrutáveis e maiores. E ele termina falando que, porque dele, por ele, para ele, Deus, são todas as coisas, a ele pôs glória eternamente. Amém. Então o que nós temos aqui é uma pessoa completamente apaixonada pela mensagem que foi introduzida durante todo o início da carta, que embora enfrentando um problema de percalço, essa pessoa continua ávida e apaixonada. Mesmo que a situação não esteja da forma que ela queria, Deus é muito melhor do que a situação da forma que essa pessoa queria. E essa é a mudança de perspectiva da canção. O foco não é mais o ser humano, as questões existenciais do ser humano, mas sim Deus. A música abre com uma paráfrase desse texto. Ó profundidade das riquezas, como as águas que enchem a terra. A sabedoria do meu Deus, do meu Senhor, daquele que me dá valor. Essa é a faixa, esse é o momento que o eu lírico finalmente descobre de onde vem o seu valor. E não vem dele mesmo, mas sim desse Deus. E aí, qual é o valor desse Deus? Ele, na frase seguinte, já introduz esse pensamento. Ele diz que, embora eu queira conhecer todos os padrões desse mundo, ou seja, Deus se revela através da criação, poderíamos interpretar assim esse trecho da música. Em Salmos, o salmista fala que os céus anunciam a glória de Deus. Em Romanos, Paulo fala que todo homem é indesculpável, porque ele pode dizer que acha que Deus não existe, mas a criação diz, eu fui criada, existe um Deus. Portanto, ainda que eu queira conhecer, diz o eu lírico, é infinito, é insondável. E ele vai retornar um pouquinho a isso, depois entrando numa paráfrase de Filipenses. Só que antes de pensar mais profundamente sobre o valor de Deus, ele fala que existe uma resistência. Ele diz que é um homem que tem alvos nas costas e tem uma grande horda que vai contra ele. Existe um termo em latim, se eu não me engano, chamado contramundus, que é esse vigor, essa paixão efervescente que faz uma pessoa ir contra a opinião de tudo e todos por um objetivo que ela acredita ser infinitamente mais valoroso do que a opinião de qualquer terceiro. Em Hebreus, o autor fala sobre a fé que vence o mundo. Que os cristãos, eles têm essa fé que vence o mundo, é uma fé contra mundos. A fé cristã, por essência, é uma fé contra mundos. É uma fé que não se encaixa na sociedade corriqueira e que nos dias de hoje, inclusive, é uma fé que não se encaixa dentro do que é conhecido como cristianismo. É uma fé que vai contra modas
e contra coisas que estão aí porque estão aí, e aí a gente tem que aderir porque é isso daí. A fé cristã bíblica vai contra isso, ela tem uma raiz em Cristo e naquilo que a Bíblia apresenta sobre Cristo. Então vai ter resistência, vão ter hordas que vão querer desanimar, tirar o ânimo da fé. Mas em contrapartida ele diz que essa resistência também é interna. Porque como nós já vimos aqui em análises passadas, o coração do homem, dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então ele diz que, já que os nossos corações são impuros, os arqueiros podem atirar livremente. Essa resistência externa, ela acaba que muito facilmente acha lugar no coração humano. Então, embora ele esteja extasiado, como Paulo, embora numa situação que não é agradável para ele está extasiado por saber quem é Deus e por conhecê-lo e por saber que o seu valor vem de Deus e vê a criação e pensa, nossa, isso é infinito, então o valor de Deus é infinito. Ainda assim, a resistência externa e a resistência interna tentam atrapalhar esse processo. Mas aí ele chega numa paráfrase de Filipenses, que aí já não sei se é uma paráfrase ou uma citação, porque eu não me lembro exatamente a música e também não me lembro exatamente como está na Bíblia, mas é bem parecido. Em Filipenses 2, o mesmo Paulo, agora para uma igreja que ele conhece, a igreja de Filipos, está falando sobre a necessidade de ser humilde. E aí ele fala do maior exemplo de todos, que é Cristo, que sendo tudo, sendo o supremo, sendo o maravilhoso, o final, o primeiro, o eterno, decide abrir mão de todos esses atributos infinitos e se tornar finito. É a maior humilhação de todas, você sair de perfeito para imperfeito. Nós não sabemos como é isso porque nós já somos imperfeitos. Nós sabemos como é sair de imperfeito, um pouquinho mais aceito pela sociedade, para imperfeito horrível e deve ser preso e assassinado. Mas de perfeito para imperfeito a gente não sabe. E foi um choque, foi uma experiência que Cristo decidiu passar. E, portanto, nós que somos cristãos também deveríamos nos humilhar, também devemos ser humildes e considerar os outros irmãos superiores a si mesmo. Mas aí falando sobre Cristo, que é onde ele introduz também o termo kenosis, se eu não me engano, não sei se tem em outras partes da Bíblia, mas eu sei que tem aqui, que é o esvaziamento. Ele fala desse esvaziamento dentro de todo o panorama do plano de Deus. Ele diz que sim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito decidiram que o Filho iria se esvaziar e iria se fazer homem, humilde, se humilhar até a morte e morte de cruz. Mas que depois dessa morte, como ele era Deus, como ele era perfeito, como ele era soberano, Deus Pai o exaltaria. Ele reviveria pelo Espírito de santificação. E então Deus Pai o exaltaria como exaltou e deu um nome a ele que é acima de todo nome. E a ele toda língua confessará o senhorio e todo joelho se dobrará. E é essa parte que a música se utiliza. Portanto, aquele que era o eterno, e eterno é algo que não tem início nem fim, então o valor é imensurável, se faz finito, para então que esse valor eterno seja amplificado nos nossos olhares. E então, por conta de todo esse processo, fica muito mais nítido entender como o valor de Cristo e de Deus, Pai, Filho e Espírito é infinito. É um valor que já era imensurável, mas que se torna tão empático, tão reconhecível, que toma proporções inefáveis. E tudo isso, ele pensando sobre o valor de Deus e o conhecimento de Deus, que é o que dá valor para ele vai vendo que o conhecimento de Deus é infinito e que a essência de Deus é infinita e que o valor de Deus é infinito. Então, o valor que está atribuído a ele é muito maior do que ele mesmo, até que ele chega no refrão. E o refrão dessa música, que é completamente distante
de ações humanas, porque, veja, Deus aqui é colocado sempre como algo valoroso e bom. E ele fala sim sobre ele mesmo e sobre a humanidade. Mas no pedaço que ele fala sobre a humanidade até aqui, é como um obstáculo. Deus é o centro, Deus é a ação, Deus é o tudo. Eu, os outros, somos obstáculos. E onde deságua esse olhar de que Deus é o centro? Deságua no Evangelho, porque o Evangelho é onde Deus demonstrou para a humanidade como Ele é infinito em poder, justiça e amor e graça. Ele diz, o Pai de graça e misericórdia, the Father of grace and mercy, o Pai de graça e misericórdia derramou toda a sua ira sobre o seu Filho, através do qual somos livres, trouxe o Cordeiro para o abate, para a morte, para ser assassinado. Então, é maravilhoso porque primeiro ele coloca duas coisas, duas afirmações que se contrastam bastante. Ele começa dizendo o Pai de graça e misericórdia. Graça é presente, favor e merecido. Então é um Pai que gosta de presentear. E é um Pai que mesmo que você faça coisas ruins, Ele tem misericórdia. Isaías, se não me engano Isaías, vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então você pode fazer coisas ruins que tem misericórdia. Se Ele é seu Pai, vai ter misericórdia e vai ser graça. É um Pai gracioso. É um Pai que não é rápido para ficar irado, mas derramou toda a sua ira. Embora ele dê presentes voluntariamente, embora ele não fique irado facilmente, ele derramou a sua ira. E o mais incrível é que ele não derramou essa ira sobre quem merecia. Porque quem merecíamos éramos nós, que fazemos tantas coisas ruins a partir dos presentes que Deus nos dá, e ainda assim Ele nos dá misericórdia e nós continuamos fazendo coisas ruins e más. Embora nós merecêssemos essa ira, Ele derrama sobre o seu Filho unigênito, como João diz no seu Evangelho. Gene vem de essência, né? De Gênesis, de genética. O único Filho de Deus que tem a genética de Deus sem tirar nem pôr, digamos assim, é Cristo. Ele, feito homem, ainda era 100% Deus. E aí esse Filho unigênito que nunca pecou, nunca fez nada de errado, recebeu a ira que era de todos os outros que faziam coisas terríveis na humanidade. E por conta desse contraste entre o Deus gracioso e o Deus irado, é de onde vem a misericórdia. É de onde vem a salvação, o conhecimento de que o ser humano pode ser salvo através disso, dessa substituição. O homem merecia a morte, mas Cristo morreu. Quem crê nisso troca de lugar. Então Cristo vive no ser humano. E, portanto, o valor que é reputado para esse ser humano que foi salvo não é mais o seu próprio valor, como o lírico está vendo aqui. É o valor do conhecimento de Deus, da graça de Deus, é o valor de Cristo. É um valor imensurável e imerecido. E aí, o nosso eu lírico vai continuar. E vai falar algumas coisas sobre como nós passamos a enxergar alguns aspectos à luz do Evangelho. Eu escrevi aqui, eu vou pegar uma colinha nesse momento. Ele vai falar sobre escape, sobre ser o menor, sobre amor e sobre a derrota da letra e da morte. Eu vou tentar passar um pouco rápido sobre isso, mas à luz do Evangelho todas essas coisas mudam. A partir do momento que eu creio que fui salvo por Cristo,
eu vou olhar sim para as dificuldades que aparecem, eu vou entender que elas estão ali. Mas em Hebreus, mais uma vez, o autor fala que Deus não vai dar para ninguém uma tentação maior do que possa ser suportada pela pessoa. Antes dará junto com ela o escape para que possa passar por essa situação. E o lírico diz que assim como as flechas dos arqueiros são feitas e desenhadas e existem, também tem refúgio em vista. Depois ele vai falar que ele não tem nada para trazer dele mesmo, das mãos dele. Ele é o menor. E é realmente a imagem que fica quando olhamos para nós e vemos a Cristo, a Deus, tão gracioso e poderoso. O que resta é falar como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o maior e eu não quero ser o maior. Eu sou o menor e eu quero continuar como o menor. E aí o lírico diz que é amor. Tem amor, existe amor, aqui está o amor, 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 amor. Todo o Evangelho é amor. É o pai que ama o filho, é o filho que ama o pai, é o espírito que ama o pai, que ama o filho, que os dois amam de volta ao espírito. E esse amor em comunhão reflete no ser humano, trazendo essa vida, esse renovo. Então, ainda que vivendo em circunstâncias estranhas e difíceis, existe amor, há amor, existe esperança. E por fim ele fala dessa esperança final, que é a derrota da letra e da morte. Ele começa um trecho falando: onde está o escriba? Onde está o estudado? Onde estão aquelas pessoas que são muito letradas? De que serve tudo isso? No final, a morte, que é algo que por mais que a gente estude, não dá para vencer, um inimigo invencível da humanidade, foi vencido por Cristo. Na morte de Cristo, a morte morreu. E quando nós olhamos para a morte, para as pessoas, para o conhecimento em geral, quando nós olhamos para o que é amor, quando nós olhamos para a nossa pequenez e quando nós olhamos para as situações adversas, à luz do Evangelho, tudo isso ganha uma nova cor. E o desfecho do EP é justamente esse, né? Porque até aqui o lírico falava dele. Na segunda faixa, que é a primeira música, ele fala dele pensando sobre a morte e ele querendo servir a Deus. Na segunda, ele olhando para ele e querendo uma identidade, uma missão. Na terceira, é ele em dificuldades. Na quarta, eu tô contando errado? Não sei. Em Tonight My Son, é ele vendo as dificuldades. Em No Rival, é ele olhando para os problemas e vendo aquilo como um método. Mas aqui, ele para de olhar para ele. Ele finalmente vê: eu sou o suficiente. A minha suficiência precisa vir de Deus. Em Vapors, ele ganha uma reflexão sobre a morte. Em Heroes, ele ganha uma identidade. Em Tonight My Son, ele ganha conflitos. Em No Rival, ele ganha um método de aperfeiçoamento. E aqui ele entende o seu valor, que não vem dele, e portanto ele pode descansar nesse amor. Esse é o final do EP We Are The Ones. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui, espero que esses vídeos e esse vídeo tenha te abençoado, e nos vemos na próxima semana.